Tudo bom? Oi, Ju. Então hoje não tem um tema específico, se vocês quiserem colocar alguma questão, mas eu queria hoje dar uma passeada por alguns temas aí que o pessoal tem me perguntado sobre falta de foco, às vezes falta de memória, falta de concentração, e aí eu queria falar um pouquinho sobre isso. Então, boa noite para todo mundo, espero que vocês estejam bem. E eu fiquei curiosa, manda bala. Fiquei curiosa para saber se vocês, eu não sei se vocês chegaram a ver a live da semana passada e se vocês viram, se vocês sentiram alguma diferença no sono, se vocês chegaram a fazer o relaxamento que eu propus na semana passada ou não. Teve algumas pessoas que me escreveram que disseram que dormiram super bem naquela noite e nas noites subsequentes. Se vocês não viram, tá lá no IGTV ou então no YouTube, tá bom? Então, hoje eu queria falar um pouco, né, sobre essa falta de foco, sobre essa dificuldade que a gente está tendo nos últimos tempos aí de conseguir prestar atenção nas coisas. Oi, Paty. Essa dificuldade que a gente tem de prestar atenção nas coisas, essa dificuldade da gente conseguir focar em algo específico. Hoje você acertou, Paty. Hoje é tema livre, tá, Paty? Se quiser sugerir alguma coisa, eu vou começar falando de falta de foco, dificuldade de memória. Então, por que eu quis, né, atrelar uma coisa a outra? Porque uma coisa está conectada com a outra. Quando a gente consegue focar a atenção em algo, você não fica disperso. E isso, por consequência, facilita a gravação da memória a longo prazo. A gravação da memória a longo prazo, ela também é permeada e condicionada ao quanto que você tem não só de atenção, mas também de emoção. Tanto é que quando a gente tem momentos que a gente se sente muito emocionado, pelo amor, pela felicidade ou pela dor, você pode ver que depois de muito tempo, se você para pensar, você se recorda de alguns aspectos na sua vida que passaram. Invariavelmente a gente diz que eles, naquele instante em que teve muita emoção, isso grava a longo prazo. Bom, Cíntia, mas a gente não vive de grandes emoções todos os dias. Não, não vive. O que a gente tem vivido nos últimos tempos é de maneira automática. Piloto automático. Oi, Kátia. Oi, Silvia. Então, esse piloto automático, a gente se torna como se fôssemos máquinas. Quando a gente se torna máquina, a gente não sente nada naquilo que a gente está fazendo. Se você não sente o que você está fazendo, não tem como você focar a tua atenção totalmente. Você se dispersa. Porque vamos combinar, né, que a gente está tendo muitos estímulos o tempo inteiro para dispersar. Então, para a gente conseguir ter um foco, a gente tem que enxergar um sentido maior naquilo. Se você não vê um sentido maior no que você está fazendo, você não consegue focar. Oi, Yara. E quando você não consegue focar, você não consegue também mergulhar com essas emoções. Então, você não consegue dar um sentido, então você não sente profundamente aquilo que está naquilo que você está fazendo. Então, a dificuldade em prestar atenção e, por consequência, em ter memórias. Não é uma queixa difícil, não é raro a gente encontrar as pessoas, Vanessa, não é raro a gente encontrar pessoas que se queixam de falta de memória. Nossa, eu não consigo lembrar nem o que eu comi ontem. Nossa, eu não consigo lembrar nem o que eu fiz. Por quê? A gente tem feito 4, 5, 6 coisas ao mesmo tempo. A gente é capaz de fazer isso. Fazer várias coisas ao mesmo tempo. Só que com que qualidade? Então, às vezes a gente chega no final do dia que você não sabe nem tudo o que você fez. E se te perguntar onde é que você colocou a chave do carro, onde é que você colocou tal coisa, você fala, meu Deus, onde é que foi que eu parei?
porque as coisas vão se atribulando. E a gente, né, nós mulheres, a gente acha que isso é uma habilidade maravilhosa, e desde que bem explorada, a gente tem a capacidade de dar conta de milhões de coisas. Dá conta, mas a que preço? Porque você pode dar conta de milhões de coisas, mas se você não tiver efetivamente presente, você não vai gravar a longo prazo. E isso é ansiogênico. Então, se eu dou conta de muitas coisas agora, é porque eu sei, ou eu imagino que eu tenho muitas tarefas e pouco tempo. Então, eu preciso dar conta de muitas coisas, preciso dar conta de muitas coisas, preciso dar conta de muitas coisas. Quando eu vou dormir, passou o dia e acabou. Passou o dia e acabou. E aí você passa um mês, aliás, uma semana, um mês, um ano. Quando você vê, você fala, nossa, o que aconteceu? Nossa, nem lembro onde que foi, nem lembro como que era, nem me recordo mais. Então, é a falta de emoção, é a falta de sentido, porque é impossível a gente ter emoção de verdade quando a gente está fazendo 15 coisas ao mesmo tempo. Então, uma coisa está atrelada à outra. A emoção, hoje assim, a emoção com a memória. Tá? Então, quanto mais emoção, isso é muito importante da gente perceber. Quanto mais emoção, mais essa memória vai ser gravada a longo prazo, tá? Todo mundo que tem filho, se você perguntar, nossa, como é que foi o nascimento do seu filho? Vai falar, nunca vou esquecer. Todo mundo que já casou, nossa, nunca vou esquecer. Todo mundo que já foi demitido, né? Fala, nossa, nunca vou esquecer da cara do meu chefe quando chegou e falou. Porque você tem uma descarga de adrenalina, você tem uma descarga hormonal muito grande e isso fixa a memória a longo prazo. E muitas vezes a gente lembra até de cheiros, né? Então, nossa, eu lembro do perfume de não sei o quê. Nossa, eu lembro do som de quando cantava assim pra mim. Porque quando nós estamos absolutamente presentes naquele instante, todos os seus sentidos estão ali. Então você tá com a visão, você tá com a audição, você tá com o paladar, você tá com tudo ali, conectado ali. Então isso também facilita, tá? Então, quem tá com queixa de falta de memória, além disso, né? Falta de memória também tem a ver com o sono. Por isso que eu achei que era um tema bem legal pra gente casar depois da live da semana passada, né? O preparar-se pro sono, preparar-se para noites bem dormidas, com qualidade. E uma coisa atrelada à outra, né? Então, como se uma coisa facilitasse a outra. Porque quando a gente também faz muitas coisas durante o dia e se preocupa em estar em 500 funções o dia inteiro, a gente também não consegue desligar para poder dormir. Para poder dormir bem, né? Então, esse era um tema que eu queria trazer hoje. Queria saber como é que vocês estão lidando aí com... Muita gente já está retornando ao trabalho de uma forma mais presencial. Se vocês têm sentido um pouco mais de ansiedade, se têm sentido medos, se perceberam alguma mudança de quando estavam mais em casa, como estão retornando agora, como é que vocês têm percebido isso? Se vocês quiserem participar, fiquem à vontade. O que mais? Que também tinham me pedido para falar. Outro tema também, doenças psicossomáticas. Também tinham me pedido para falar. Como que funciona e como que as coisas estão interrelacionadas. Eu digo que as pessoas foram sendo ensinadas que nós temos uma cisão entre o corpo, a mente, as emoções. Mas uma coisa não está desconectada da outra. À medida em que eu sinto, o meu corpo inteiro está sentindo. E dependendo da emoção e dependendo do que você vai, com o tempo, você vai sentindo sempre no mesmo aspecto. Isso pode sim ir se formando
em uma doença psicossomática, que nós dizemos. Então, às vezes você tem uma doença física, ou então um mal-estar físico, em que você roda médicos e médicos e médicos e médicos e você não consegue, às vezes, nem um diagnóstico. Ou então você vai ao médico, o médico já te deu todos os tratamentos possíveis, já te virou de cabeça para baixo e não consegue achar uma solução para aquela sua dor, para aquele seu problema. Se nós pudéssemos olhar com carinho para o que foi a formação desta doença, dessa sua queixa, então, quando que começou a aparecer essa queixa? E aí eu costumo escanear mais ou menos, em média, 2 anos antes. Eu costumo falar que leva mais ou menos 2 anos para que esta formação seja mais específica no corpo. Então, se a gente faz um para trás, você começou até essa queixa aqui. Se a gente tem uma queixa aqui hoje, escaneia em média 2 anos para trás. E vê como é que estava a tua vida aqui, vê o que mudou, o que aconteceu. Teve algo significativo? Teve alguma ruptura significativa? E às vezes as pessoas acham que tem que ser alguma coisa, nossa. Às vezes é para você, você mudou de casa, você mudou de emprego, você teve alguma coisa que mudou e que te fez pensar e que te fez sentir de uma maneira diferente. Isso pode sim ser uma das causas para essa doença psicossomática que a gente diz lá na frente. E aí não adianta remédio, não adiantam os milhões de tratamentos, porque a doença é psicoemocional. Então você vai ter que fazer um trabalho para compreender a causa, trabalhar esta causa, e trabalhando esta causa, a doença, normalmente, a doença desaparece, né? Que eu falo que é aquela ponta do iceberg. A queixa desaparece. Eu costumo também falar que nada acontece por acaso e as coisas não brotam assim, né? Deixa eu dar uma olhadinha. Vocês fizeram algumas considerações aí. Eu perguntei sobre a gente retornar, né, a nosso dia a dia, e a Paty tá falando que ela tá se sentindo sim, mais atenta, preocupada, como lidar com esse novo normal, como dar segurança para os alunos, sabe? Responsabilidade, pois é. A Paty é personal, ela é educadora física e realmente, se a gente não tiver muita noção, e mesmo assim, tendo muita noção, quando a gente sai no ambiente externo, está realmente um clima de tensão. Parece que um clima quase, tô falando até que quase palpável, né? É um clima de tensão, como se todo mundo se olhasse meio de, nossa, assustado. Então a gente tem que cuidar disso, tem que cuidar. O que a gente está percebendo nas ruas agora é reflexo desse grande tempo que a gente foi ficando fechado. Quase como pessoas que passam por sequestros e que elas ficam muito tempo fechadas e depois elas voltam. Pessoas que ficam muito tempo fechadas e no escuro e aí depois é até difícil de acostumar de novo com a luz. Eu acho que o ideal seria que a gente conseguisse ir voltando pouco a pouco. Do mesmo jeito como a gente se fechou, também ir voltando pouco a pouco, para a gente ir se acostumando com essa nova realidade. E percebendo e tateando também o que é um bom convívio, até onde você dá conta, até onde você não dá. Meditação é uma coisa bem legal para a gente fazer nessa época, exercícios de respiração, mas tendo a consciência de que não é uma coisa única, né? Só para mim, só para você, ou só para a sociedade como um todo. As pesquisas dos países que já passaram pelos picos e que já foram retornando, gente, o nível das doenças psiquiátricas, ansiedade, depressão, no momento do retorno, no momento do reingresso, é assim, olha. Tanto que os profissionais da saúde dizem que a preocupação dos profissionais da saúde era que poderia haver a primeira onda, né, do vírus, a segunda onda, e que a terceira ou a quarta onda
A terceira onda seria as doenças que deixaram de ser tratadas de forma preventiva. E a quarta onda, as doenças psiquiátricas mesmo, as doenças emocionais. Porque sim, a gente vai ter um preço. Então, é muito importante a gente perceber a gente enquanto adulto e também ter a sensibilidade para perceber os nossos pequenos, as nossas crianças, como é que elas estão, ao que elas foram tendo acesso, né? Muita gente às vezes tem conhecidos que acabaram ficando internados e a gente foi escutando histórias e histórias e histórias com detalhes, e pessoas às vezes que a gente tem uma empatia muito grande, a gente se identifica, a gente se coloca no lugar do outro, e aí quando a gente vai para fora, realmente às vezes pode acessar isso, essa sensação de que pode acontecer comigo também, né? Cani Lima. Mudança repentina de humor. E o pobre do meu filho que aguenta minhas maluquices, falta de sono. Então, a falta de sono é uma queixa que está sendo muito, muito, muito comum. Semana passada eu fiz uma live, tá aqui no IGTV e tá no meu canal do YouTube já, falando sobre a preparação para o sono. É muito importante a gente cuidar da qualidade do sono. Mas tem pessoas que mesmo assim, ainda que estejam cuidando, estão no meio da noite acordando. Às vezes acordam como se estivesse no meio da madrugada, que também é natural diante do que a gente está vivendo, mas é um dos efeitos colaterais. Então, antes que isso vá somatizando ao longo do tempo, seria muito importante, de repente, ir retomando pequenas caminhadas, exercícios de respiração, tomar um sol e pouco a pouco ir se colocando em ambientes que estão sendo liberados, às vezes ao ar livre, para que a gente comece a ver que tem vida lá fora, que tudo bem, que a gente vai retornar, para que o nosso corpo vá compreendendo também isso, né? Karen, eu nunca parei o trabalho e não tive esse choque de parada e da volta. Que bom que você nunca teve o choque da parada e da volta, porque ao mesmo tempo você ter que ficar sem parar, num primeiro momento todo mundo, nossa, mas você não pode parar, nossa, mas que horrível. Isso, para quem não parou, isso é quase como se fosse um preventivo. As pessoas que não pararam estão sentindo menos mesmo. Então, às vezes, né? E a gente vai aprendendo, né? Aprendendo a viver nessa nova realidade. O que você tem feito? A gente tem carregado álcool gel e vai fazendo as coisas que tem que fazer. Porque não tem jeito. É uma coisa que tá aí. A ciência ainda não sabe muito bem todos os meandros, porque por que às vezes tem uma pessoa dentro da família que pega, todas as outras não? Por que tem pessoas que às vezes têm histórico de recaída, mesmo depois de melhorar um pouco e depois tem a recaída? Por que tem algumas pessoas que elas têm a doença e depois faz o exame e não dá, né? Nem IgG, IgM, um negócio assim, não dá, não positiva, não negativa, tal. Então é tudo muito, muito incerto. O fato é que é uma coisa que está aí circulante, que todo mundo uma hora ou outra vai ter contato. Então, como a gente já teve contato com milhares de outras coisas antes, né? H1N1, várias outras, que a gente, depois que é criada a vacina, a gente trata de uma maneira um pouco mais normal. Então, a gente cuidar para essa reentrada, para a gente não fazer as coisas assim de uma vez só, sabe? É para a gente ir pegando o pé de novo da nossa rotina. Oi, Marina. Oi, Júlio. Andréia. Então, e esses meandros mesmo, né? De como que a gente vai se sentindo e parar de imaginar que a gente é o único, sabe? O único, eu sou o único que tô sofrendo, eu sou o único que tô com insônia, eu sou o único que tô com problemas de irritabilidade, eu sou o único que tô com impaciência. Não, não é.
Se a gente começa a conversar, e se a gente começa a ter grupos de trocas, a gente começa a perceber que é uma coisa muito mais comum do que se imagina. Então, se eu sei que ficar muito tempo, longos períodos, absolutamente, dentro de casa, está me causando isso, e aí às vezes a gente tem que pesar, poxa, isso está me causando um transtorno, eu não estou conseguindo dormir, eu não estou conseguindo relaxar. Então, será que colocar uma máscara, será que ir caminhar ao ar livre, será que isso não vai me trazer um bem-estar emocional maior? E aí é o que a gente estava falando no começo, né? Das doenças psicossomáticas. Será que isso a longo prazo também não vai me trazer outras coisas, outras queixas? Então, pensar e relativizar sobre o assunto também. Não levar tudo a ferro e fogo, né? Pensar o que vai fazendo sentido para você dentro da tua história, da tua vida. Poxa, eu sou grupo de risco, não sou? Como que estão as pessoas que eu convivo? Qual que é o meu limite? Será que eu estou respeitando o meu limite? Será que não? Será que eu estou vendo as coisas por um ângulo amplo? Ou será que eu estou vendo as coisas de uma forma tão restrita que tem que ser absolutamente assim, tem que fazer exatamente assim? Quando a gente vai ganhando flexibilidade também nesses olhares, nós somos um pouco mais passíveis de sofrer um pouco menos com essas questões. Teve algumas outras pessoas aí que entraram depois. Alguém de vocês chegou a fazer o exercício da semana passada que eu propus? Aliás, eu fiz uma indução que ficou aí no GTV. Eu queria saber se alguém chegou a fazer. Se chegou a fazer, se sentiu alguma melhora, alguma sensação diferente para dormir. Se não, não tem problema. Depois, se vocês tiverem, quem escreveu aí que tá com problema para dormir, dá uma olhadinha depois lá que tá lá. E é interessante assim, quando a gente começa a conversar com as pessoas, a gente começa a ver que os sintomas... Você não assistiu semana passada, cá? Assiste depois lá para dar uma olhadinha. Quando a gente começa a trocar a respeito das experiências, como tem sido na tua vida, no teu dia a dia, o fechar e depois reabrir, o se recolher e depois novamente se inserir, a gente começa a perceber nuances bem diferentes. Então, tem pessoas que já estão vivendo de uma maneira muito mais tranquila e tem pessoas que ainda continuam num estado de tensão muito grande. E esse estado de tensão muito grande também tem consequências. Eu acho que isso que é um X que a gente precisa pensar, né? Sobre até onde eu dou conta. E os que estão à minha volta também. Eu acho que principalmente pra gente que tem pequeno, a gente tem que perceber. Eu fui com o meu pequenininho semana passada, retrasada. Acho que foi semana retrasada. Eu não sei se foi semana retrasada ou passada. Eu fui a um supermercado grande que a gente não ia desde março. Ele no estacionamento do supermercado. Mamãe, mas que saudade que eu tava de vir ao supermercado. E eu nem tinha me dado conta que de repente ele podia estar sentindo falta de umas coisas tão básicas também. Então isso também influencia nas decisões, às vezes, do quanto que a gente pode ir pouco a pouco e flexibilizando para ir ganhando outro bem-estar. Porque também estresse contínuo, tensão contínua, isso baixa a imunidade. E aí, às vezes, a gente pode não pegar, pode não ser vítima do vírus em si, mas a gente vai ser vítima de outras coisas. Tem gente que está adiando exames que não deveriam ser adiados aí, ó, há tempos. Porque não quer ir para o hospital de jeito nenhum, porque não quer ir para fazer exame de jeito nenhum. E aí? E aí, como é que vai ficar isso? Exames preventivos, que às vezes têm que ser feitos a cada 6 meses, a cada 1 ano. E aí?
Então, pensar um pouco nisso, né? Não radicalizar nas ideias, não ter certo e errado, isso é absolutamente certo, isso é absolutamente errado. Cada um ir adequando de acordo com a história da sua família, né? Esse reingresso, essas sensações mesmo. E pensando, cá, a minha filha há um tempo atrás viu a porta da sala aberta e falou: "Olha, mamãe, lembrei que tem que pegar o elevador para sair de casa." Pois é. Pois é. O meu pequeno, o Henrico, tava um tempo atrás ele conversando com a minha sogra no telefone, e ele falou para ela assim, ela falou que tava indo não sei aonde, ela tava no carro, e ele para ela fez assim: "Mas vovó, você não sabe que você não pode sair de casa?" "Como assim? Mas eu tô dentro do carro." "Vovó, o corona entra por baixo do carro." Então a criança nesse mundo lúdico, eles não têm ideia muito dessa magnitude. E isso a gente tem que ter muito cuidado com o que vai. A gente tem que estar atento para quando eles soltam essas coisas, para a gente ir pouco a pouco a gente prevenindo, sabe? Cíntia. O Gui falou que estava com saudade do shopping e olha que já não íamos com frequência. Pois é. Pois é. O Henrico tá alucinado por criança, morrendo de saudade. É muito. É uma. E para eles, apesar da idade deles, eles já terem uma certa compreensão, não é que eles tenham uma certa compreensão, que a imaginação deles não complete as outras lacunas que eles não conseguem compreender. Então a gente precisa frisar sempre, olha, as coisas vão melhorar, você vai ficar bem, você vai voltar para a escola, porque senão, né? Ah, Paty, eu fico pensando como uma criança está registrando tudo isso. Pois é. Eu também tô pensando muito nisso, Paty. Na minha infância eu lembro que tudo era grande, eu viajava. Com certeza eu iria morrer de medo desse bicho-papão coronavírus. Com certeza. O Henrico teve noites, eu passei ele na homeopata dele. O Henrico teve noites dele acordar no meio da noite, acordar no meio da noite não, na hora de dormir, ele queixar que, ai mamãe, tem um mosquito no meu ouvido, é de tudo de medo, é tudo medo. E se a gente não percebe, não vai cuidando, isso vai avolumando, porque a gente tá vendo a nossa consequência, né? A gente tá vendo no nosso corpo. Eu mesmo, né? Tem dias que eu vou fazer aula, que eu vou fazer algum exercício físico, você vê que tá todo travado. Então, as emoções que você foi passando na semana, ainda que a gente esteja trabalhando em ambiente que não é adequado, como é dentro do consultório, que não tem a cadeira própria, não tem, né, nada como é no consultório, você também vai sendo, ainda que você se previna e que você tenha a noção de que isso tudo são grandes emoções e que deveriam ser mantidas lá fora, que a gente deveria preservar o nosso cuidado emocional, ainda assim a gente continua jogando no corpo. A gente joga no corpo sim, porque a gente tem notícias. Eu tenho uma grande amiga, o sogro dela foi semana passada, faleceu. Tava internado, a gente tava achando que ia melhorar tudo, e aí de repente piorou e faleceu. Isso impacta na gente. Impacta, né? Porque a gente recebe aquela notícia e você se coloca no lugar do outro, você gostaria que o outro não estivesse passando por aquilo, você gostaria de estar perto para poder dar um colo, para poder ajudar, e não pode. Então, como é que fica? Como é que fica o meu... E se você percebe 2 dias você não dormiu direito, você sentiu o teu corpo assim, você tá com insônia, isso vai tendo preço. Não tenha a menor dúvida, isso vai tendo preço, né? Então, a gente precisa ter muita noção de que isso realmente não é só esse cuidar para não se contaminar, mas esse estado de alerta de ficar tenso o tempo inteiro, de poder ser atacado a todo instante por uma coisa tão minusculamente invisível, também vai deixando o nosso sistema hipervigilante. Hoje,
Su, chegou. A Karen. O avô da amiguinha da Mel morreu e ela questionou muito, então. E é complicado, né? Porque essas crianças, muitas vezes, elas já estão um tempo sem ver, né? Os avós, ou sem ver as pessoas, e de repente tem a notícia. Aconteceu. Como é que você explica? Como é que você fala? Então, é um mundo... eu acho que, assim, a gente não pode florear muito, mas também, dependendo da idade, a gente tem que proteger. Tem que proteger desse massacre, dessas notícias, porque senão daqui a pouco isso é uma semente para um pânico, uma semente para a criança não querer sair de jeito nenhum. Eu tenho conhecidas que os filhos não querem sair de dentro de casa, de jeito nenhum. Nem para dar volta com o cachorro lá fora, nada, nada, nada. Então, sabe? Então, a gente precisa relativizar. Se a gente tá cuidando com as nossas crianças, cuidar com a gente também. Oi, Juliana. Da gente cuidar disso também. Com as nossas crianças. E eu escolhi um texto, na verdade, uma metáfora que eu queria falar para vocês hoje, do Dalai Lama. Então, fala sobre a felicidade. Dizem que a felicidade é curta, mas não é verdade. A vida é longa para quem consegue viver pequenas felicidades. E essa tal felicidade anda por aí, disfarçada, como uma criança tranquila, brincando de esconde-esconde. Infelizmente, às vezes não percebemos isso e passamos a nossa existência colecionando nãos. A viagem que não fizemos, o presente que não demos, a festa que não fomos, o amor que não vivemos, o perfume que não sentimos. A vida é mais emocionante quando se é ator e não espectador, quando se é piloto e não passageiro, pássaro e não paisagem, cavaleiro e não montaria. E como ela é feita de instantes, não pode nem deve ser medida em anos ou meses, mas em minutos e segundos. Esta mensagem é um tributo ao tempo, tanto aquele tempo que você soube aproveitar no passado, quanto aquele tempo que você não vai desperdiçar no futuro, porque a vida é agora. Não tenha medo do futuro, apenas lute e se esforce ao máximo para que ele seja do jeito que você sempre desejou. A morte não é a maior perda da vida. A maior perda da vida é o que morre dentro de nós enquanto vivemos. Eu achei que tinha a ver com esse tema da gente estar no presente, não desperdiçar e não focar em mil coisas, sabe? Quando a gente começa a estar com os pés onde a gente está de verdade, presta atenção no aqui e agora, a gente melhora a qualidade da nossa atenção, a gente consegue melhorar a qualidade da nossa memória e, por consequência, a gente consegue curtir muito mais o momento de agora. Então, às vezes, quando o Henrico começa com essa história, é porque eu tô com saudade de ir pra escola, porque eu tô com saudade dos amigos, porque eu tô com saudade disso, porque eu tô com saudade daquilo. Eu falo, então, Henrico, já pensou? Daqui a pouquinho você vai voltar pra escola, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo lá, e você vai morrer de saudade de passar o dia inteiro com a mamãe, de ficar aqui em casa, de fazer isso. E não é que outro dia ele vira pra mim e fala, eu não vou sentir saudade de você, mamãe, porque eu já fiquei tanto tempo com você que, ó, tudo bem, agora eu tô com saudade dos meus amigos. É isso. Cíntia, acho que é importante observar as dores que vão surgindo na gente. Às vezes com a rotina nem nos damos conta, mas insônia, pequenas dores, acho que nada pode ser negligenciado porque depois fica pior. Com certeza absoluta, Cíntia. Certeza absoluta. Aliás, eu falei sobre isso lá nas primeiras lives. Quando eu comecei aqui, eu falei exatamente isso. Exatamente. Que a gente tinha que ter noção. É engraçado que eu não consigo perder de vista. Para mim, a sensação que eu tenho é como se a gente tivesse sido... A gente foi anunciado que as coisas iam acontecer. Sabe, tipo na época do Noé?
Ó, vai ter o dilúvio, vai ter o dilúvio, vai ter o dilúvio. A gente se enfiou dentro da arca lá do Noé. E agora a gente tá, ó, tá começando a melhorar, a gente não quer botar nem o pé lá fora, a gente não quer nem olhar o céu, porque pode ser que as coisas piorem, pode ser. E aí a gente tá. A gente tá perdendo esses instantes. E o corpo da gente paga. Alto preço. Alto. Insônia é consequência de como a gente tá vivendo o dia a dia. Kátia, que mensagem linda. Então, eu achei linda, do Dalai Lama. Esses pequenos instantes, né? O quanto que a gente tá aproveitando, o quanto que a gente tem aproveitado essa época de quarentena, de um maior recolhimento, aproveitando para fazer coisas, para a gente ficar bem. E o quanto que a gente às vezes se ocupa desses tem que, e a gente se perde nisso. E aí vai tendo medo, porque é fisiológico. É fisiológico, né? Você vai tendo 500 milhões de notícias, 500 inputs, 1000 coisas que vão chegando, 1000 notícias que vão chegando. É natural. Então, isso que eu queria muito deixar isso claro. É natural que a gente sinta medo, é natural que a gente sinta receio, é natural que a gente se sinta inseguro. Mas o que a gente fala para uma criança quando ela vai pro primeiro dia de aula, se ela tá insegura? A gente pega na mão e fala assim, vamos para casa, esquece, vamos ficar lá em casa que a mamãe cuida de você? Não, a gente fala, vai ser uma delícia, nossa, seus amigos vão ser o máximo, sua professora, aproveita, curte. Então, e pouco a pouco ir retomando a nossa vida, mas também curtindo esse retomar e respeitando também o limite, mas não deixar que o medo impeça essa nossa reinserção pouco a pouco, com cuidado, mas que é indispensável para que a gente não perpetue, para que a gente não amplie tanto esses danos, né? Com tudo isso que sirva de aprendizado, o que é que você tirou desse período? São 4 meses. O que você tirou de aprendizagem para a tua vida? O que você ressignificou? O que você deixou de fazer? O que você voltou a fazer? O que você deixou de pensar? O que você começou a pensar? Então, eu falo que é como se fosse um período para a gente reorganizar os armários, tirar tudo de dentro dos armários, todas as emoções, todos os nossos medos, todos os nossos receios, e ir organizando de novo. O que faz sentido no meu armário? Quando faz sentido eu continuar na vida do jeito que estava antes? Eu quero o mesmo ritmo, eu não quero? Tem tanta gente que eu tô conversando que tá mudando perspectiva. Separando, mudando de casa, mudando. Então, o que é que na minha vida dá para eu deixar embora? E o que é de novo? O que eu quero para essa minha nova abertura? Para essa vida? Acho que era um tema que eu queria dar uma passeada hoje. Se vocês tiverem sugestões para os próximos temas, tem uma querida que acho que tá aí ainda, não sei se ela tá aí, que é a Paty. Eu queria muito que ela conversasse com a gente sobre exercícios físicos. Ela é especialista nesse negócio aí de tirar a dor da gente como se fosse mágica. Ou como eu digo para ela, que ela é bruxa, que ela judia para depois melhorar a dor da gente. Mas ela faz toda uma soltura, tal. Ela tem um olhar bem diferente para essa parte de físico. Então eu vou chamá-la para conversar. Não sei se ela vai poder próxima semana, se ela não puder, daqui 15, mas fiquem à vontade aí para sugerir temas. Eu vou manter as lives aí por enquanto.
E conforme vocês forem pedindo algum tema, eu vou falando. Se vocês quiserem depois que der alguma repassada em algum outro, vocês me falam, tá bom? Se no começo eu falei sobre alguns temas aí que você tinha pedido pra eu falar, depois se você quiser dar uma olhadinha, tá bom? E é isso, gente. Eu não sei se eu já falei aqui, mas eu continuo com aquele grupo. Você tava aí, né? Bem escondidinha, né? A Paty. Presente, vergonha? É a Paty, gente. Eu não sei se todo mundo sabe aí quem tá aí. Eu tô com um grupo aí, não, na verdade, eu comecei com um, são 2 grupos, uma vez ao mês a gente tá fazendo trocas pelo Zoom, então se tiver alguém, ainda tem acho que 1 ou 2 vagas, nós já fizemos 2 encontros, mas pode, pessoal, quem tiver interesse pode me mandar, que ainda dá para começar, é um grupo uma vez ao mês de 1h30. É uma troca em que eu tô dizendo que não é uma terapia em grupo, mas que é um grupo de crescimento, em que é como se a gente fosse formando grupos para que a gente possa nós nos escutarmos uns aos outros e aprender com as experiências. É um pouco parecido com o que a gente faz aqui na live, mas ali eu consigo ver a carinha de cada um e consigo fazer um transe um pouco mais profundo, para as pessoas irem desmistificando um pouco o que é hipnose também, sabe? O pessoal tá curtindo bastante. Então, Paty, se você puder, terça-feira que vem, hein, Paty? Tá marcado. Jaci. A ideia de apreciar cada momento fará desta retomada um estímulo para ser mais proveitoso, com certeza, Jaci. Com certeza absoluta. Você sabe que isso que eu tava falando, né, do Henrico, do estacionamento, a gente desceu do carro, ele de máscara, tudo, no estacionamento, ele fala, mamãe, eu estava morrendo de saudade de supermercado. Para uma criança, supermercado, o que criança faz no supermercado, né, além de comprar porcaria, mas nada. Que o nosso olhar seja parecido com o da criança. Nossa, que gostoso rever uma amiga, que gostoso rever um pai, que gostoso poder reunir, nossa, que gostoso poder ter outras conversas, ainda que não seja o que a gente estava acostumado. Mas essa retomada de contato pouco a pouco, realmente a gente se dá o direito de usufruir e a gente vê realmente o que fez falta pra gente. Como se a gente tivesse mesmo passado por um momento de clausura, até pra gente poder apreciar até o sol, né? Nossa, como é gostoso caminhar no sol. Nossa, que saudade que eu tava de andar na rua. Eu ainda falei pra Paty esses dias, eu falei, nossa, Paty, tô morrendo de vontade de treinar. Ainda que a gente saia de lá querendo matar, mas nossa, que delícia. A gente sente saudade de 1000 coisas que antes eram tão normais e que aí a gente é privado, a gente fala, nossa, como faz falta, como me faz bem. E o que não te faz bem, dá uma remanejada na vida. Se não te faz bem, aproveita que a vida já tirou de você 4 meses e deixa pra lá. Kátia. A Kátia tá sendo maravilhosa. A Kátia tá fazendo parte do grupo, gente. Karen, você tinha esquecido do grupo, não tem problema. A sua, adorei o tema da próxima semana. Viu, Paty? A Su tá lá nos States. O grupo de conversa tá sendo maravilhoso. A Paty tá falando. Mercado para ela era o Play Center. Amava. Pois é. A gente, quando era bem pequenininha, também não tinha condições de ficar passeando assim para cima e para baixo. E as condições eram outras, né? Você sabe que às vezes a gente passava a semana inteira, não saía muito de casa, ia só pra escola, tal, e voltava. E o passeio era de sábado à noite ir no supermercado passear. E eu lembro disso, de ir ao supermercado e achar o máximo. Nossa, só de olhar todas as coisas que eu olhava, nossa, que delícia. E quando o Henrico falou isso, me remeteu imediatamente. Engraçado, né? A gente
É, Cíntia, acho que a Cíntia resumiu bem. A Cíntia escreveu aqui assim: infelizmente a gente precisa da proximidade com a morte para apreciar a vida. Quisera que a gente pudesse apreciar a vida simplesmente por ser instantes de vida mesmo que a gente tem. A gente tem momentos de vida. Eu acho que a gente ter essa proximidade de algo tão que está... Porque isso que a gente está vivendo não é diferente, por exemplo, se a gente falar em câncer. Qualquer um é passível de desenvolver um câncer. Hoje a gente tem crianças, adolescentes, cada vez idades mais jovens. E a gente trata a nossa vida como se isso fosse sempre lá longe. E a gente sempre acha que tem um dia depois, que vai chegar o dia que eu posso ser feliz, que eu posso me estabelecer, que eu posso me realizar e que, nossa, eu vou entrar na carreira quando eu me aposentar, eu vou fazer isso. Quando eu juntar não sei quanto de dinheiro, eu vou poder viajar. Quando? A gente não sabe se a gente vai ter o dia de amanhã. A única coisa que a gente tem, a única certeza que a gente tem é o presente. E pra mim, eu acho que é a lição fundamental, porque eu não acredito em acasos, eu acredito em Deus, eu acredito que tudo tem uma sintonia e eu acredito que sim, nós somos absolutamente interconectados com a natureza e tudo é causa e consequência. Então, isso veio como aprendizado pra gente, para que a gente aprenda a viver o agora, é o que a gente tem para agora. A gente foi obrigado a viver dessa forma. Quem aprendeu, ótimo. Quem não aprendeu, desperdiçou uma excelente oportunidade. Tudo que a gente tem é o agora. A Cíntia tá falando, tinha sessão de brinquedos no mercado, adorava também. Pois é, a gente ia, nem existe mais. A gente ia no Jumbo Eletro, que ficava ali na Washington Luiz Jesus. Cara, isso porque você não tinha uma irmã terrorista que passava trote no mercado falando que seus pais tinham te abandonado. Ai. Paty, pode marcar. Vamos falar de dor. Ó, gente, semana que vem, a Paty comigo, hein? Vamos falar de dores, alívios, consciência do processo. Quero ajudar. Promessa de quarentena. Tá feito, hein, Paty? Semana que vem. Isso que eu penso. Tem que viver o agora. Tem que viver o agora intensamente com todos os nossos, toda a nossa consciência, todo o nosso estar no presente, perceber onde estão os seus pés, perceber onde está o teu corpo, ver um sentido, o que você pode fazer de diferença no momento presente, para as pessoas que estão ao seu redor aqui. O que você pode fazer de diferença na sua vida para você e para os que estão mais próximos. Às vezes a gente busca uma mudança lá longe dos governantes, dos outros países, e a gente se perde do que é fundamental. Quanto mais pessoas forem pensando nesse sentido, em que cada um de nós somos fundamentais para o bem-estar da maioria, em que eu estando bem e cuidando das pessoas do meu redor, que estejam no mínimo de equilíbrio, a gente proporciona que a consequência, a sociedade tenha muito mais bem-estar. Quando eu coloco a possibilidade de cuidado numa distância muito grande, em que eu não tenho a responsabilidade, que eu não posso fazer nada, eu tenho a sensação de impotência. E aí eu me isento de responsabilidade. Então, viver o agora, se transformar, o que faz sentido na minha vida, o que eu não quero mais, eu mesma tenho um monte de coisa aí que eu já falei, putz, isso eu não quero mais fazer assim, eu não quero mais fazer assado, eu não quero mais. E foi uma grande aprendizagem. Muito, muito grande. Karen, coitada. Andréa, ui. A Patrícia Meiga, sua irmã e Karen. A terrorista era eu. Pois é, a Karen é a irmã da Cíntia. Nós somos amigas desde pititicas.
E era duas Cíntias e a Karen e a Carolina, que é minha irmã. A gente tem pouca diferença de idade uma pra outra e a gente tem algumas coisas aí, algumas poucas coisas em comum. Emi, quanto tempo, querida? A terrorista tá no grupo. Mas ela judiava bastante de mim. Também, Paty. Não, não consigo imaginar a Cíntia terrorista, Karen. Hoje somos melhores amigas. Já sim, é mais o medo que nos paralisa. É. Mas o medo é paralisante, né? O medo é. A gente tem no nosso cérebro as nossas reações mais primitivas, muito similares com o que os animais faziam. Então, a gente tem três respostas possíveis quando ativa o nosso centro do medo. A gente tenta primeiro fugir, depois, se a gente não consegue, a gente tenta lutar. E se a gente não consegue, como os animais, eles se fingem de mortos, eles paralisam para que o predador se desinteresse daquele material que faz de conta que está morto, para que ele se desinteresse e vá embora. É a chance da sobrevivência. Só que esqueceram de dizer para a gente que o nosso cérebro continua funcionando exatamente da mesma forma. A gente tentou fugir, a gente tentou lutar, e agora a gente está no momento de paralisia. Então, ir retomando pouco a pouco é a gente voltando para o sistema, a gente voltando. Sabe que nem bicho quando. Gato, quando passa um cachorro, que o gato se esconde assim bem na quina da parede, e aí ele fica esperando o cachorro passar e ele fica todo oriçado. Quando o cachorro vai embora, ele tem toda uma tremedeira no corpo para ele colocar o sistema dele voltando a funcionar. A gente deveria ter isso. O problema é que a gente se julga e a gente acha que não deve fazer. Então, se a gente tivesse essas tremedeiras, a gente deixaria o nosso sistema se regular por si mesmo. Então, a gente ir retomando algumas coisas, pouco a pouco, pequenas caminhadas. Gente, meditação, exercícios respiratórios, ir retomando, ainda que seja pequenas conversas com pessoas conhecidas e que você mantenha uma distância para você ir mostrando pouco a pouco para o seu sistema que é seguro novamente ir saindo. Então é natural o medo. Eu acho que é muito legal, vocês veem, né, que permeia várias pessoas, várias idades, e não importa. Somos todos, a gente só esquece disso, somos todos seres humanos. Temos as mesmas dores. Alguns um pouco mais amortecidos, outros um pouco mais ligados, que todos temos as mesmas dores. O que você faz com as suas? Você toma uma Novalgina, toma um remedinho e deixa pra lá? Ou você olha para essa dor e quer compreender o que está acontecendo? Por que ela tá ali? Então, olhar para isso e aceitar que é natural, é do ser humano. Ter medo é do ser humano. E o que eu vou fazer com isto agora? É outra aprendizagem. Eu posso me fechar? Ou eu posso reaprender a conviver? Imagina que você viajou para o estrangeiro e que agora você tem que se adaptar a todos os hábitos diferentes. Foi morar num país que não tem nada a ver com a gente, sei lá, com outros hábitos. Imagina que a gente foi morar, sei lá, na Arábia. Que todo mundo agora tem que usar aqueles... Como é que chama aquele negócio lá? Gente, esqueci o nome. Ai, esqueci o nome. Aquela roupa que tampa o rosto todo e tal, a gente às vezes via aquelas pessoas, né, usando burca. Agora pronto, tá todo mundo, faz de conta que a gente viajou pra lá e a gente tá todo mundo tendo que usar burca. Como é que eu vou me adaptar a isso, burca? Como é que eu vou me adaptar? A gente pode reclamar? Pode
xingar, pode ficar irritado ou pode aproveitar. Para um dia eu ter histórias do que eu aprendi com isso. Tudo na vida é aprendizagem, desde que eu não me rebele. Eu não fique achando que aquilo é perseguição comigo. Todo mundo tá no mesmo barco. Todo mundo tá lá no barco do Noé, parou, deu uma diminuída lá naquela chuva. Pode ligar pra você. KKK, não entendi, Karen. Deu uma parada, deu uma diminuída na chuva. E agora, pouco a pouco, a gente começa a descer. Como é que você tá descendo? Você vai ser dos últimos? Como é que você tá lidando com isso? Com essa reinserção? E se proteger também em outros aspectos, inclusive emocionais, que é o meu principal olhar. Ah, entendi. O que a gente faz com esse medo? Liga pra mim. Pode ser. É. Tem que cuidar, Cá. Tem que cuidar. A gente tem que cuidar para que a gente não pague preços daqui 2 anos, como eu estava falando para vocês. Tem que cuidar e tem que ter consciência de que a gente pode sim ter algumas doenças psicossomáticas a partir dessas experiências que a gente teve. A gente, os nossos pequenos e os que estão ao nosso redor. Tá bom? Tá quase terminando aí o tempo de 1 hora. Foi muito bom aqui trocar com vocês de novo. Então, já saibam, nossa querida Paty Cordeiro vai estar aqui semana que vem para trocar com a gente aí sobre dores, sobre o que a gente pode fazer para dar uma aliviada aí nas costas, no corpo, e vamos trocar um pouquinho aí com ela, tá bom? Muito bom estar aqui com vocês, muito bom, um monte de gente aí que fazia um tempão que eu não via, gente que às vezes nem consegue entrar. Oi, Cris, Regina, às vezes não consegue entrar. Semana que vem a gente tá aí de novo para trocar. Quem não sabe, eu tenho no YouTube Cintia Lima, CYNTIA. Tá lá todos os vídeos, tem alguns aí no IGTV, mas todos na sequência certinha estão lá no YouTube, tá bom? Quem não viu ainda, quiser ver alguma coisa, dê uma olhadinha no da semana passada, gente. O da semana passada eu fiz um exercício de consciência corporal, respiração e cuidar do sono, tá bom? Um beijo, bons sonhos para vocês e vamos pensar nos momentos de felicidade dia a dia. Cuidem-se. Tchau, queridos.